Muito bem, nós recebemos no estúdio do Correio do Mate, no dia de hoje, o Dr. Daniel da Silveira, ele que é advogado e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Espumoso, por uma conversa especial aí, afinal de contas, estivemos, né, doutor, agora no dia 11, né, comemorando o Dia do Advogado, creio que uma profissão bem ampla, né, em todo o nosso país, por que não dizer no mundo, e importante a gente debater um pouquinho sobre essa profissão que tem tanta interferência, vamos dizer assim, na vida pública e privada das pessoas. Obrigado por receber o senhor aqui. Jefferson, eu que agradeço, né, a ti, o pessoal, toda a equipe do Correio do Mate, é um prazer estar conversando com vocês hoje. Uma saudação também muito especial aos meus colegas advogados e minhas colegas advogadas, como tu bem disse, pela passagem, então, do nosso dia, no dia 11, né, dia do advogado, a gente está mudando para dia da advocacia, né, Jefferson? Vai ser alterado agora. Mais amplo, Isso. Tá, englobar todos, mas sempre a saudação, quando a gente fala em advogados, é com certeza para as advogadas e os advogados espumosos e região aí. O doutor Daniel é bastante conhecido, o senhor sabe que é filho do doutor Maurício, Sim. né? Médico conhecido aqui na cidade, mas normalmente os filho de médico quer ser médico também, né, doutor? Como é que foi? Como é que foi isso, doutor? Como é que o doutor se desenhou para o mundo do direito? Pois é, então, eu nunca fui muito aficionado em hospital e eu sempre vi meu pai nessa rotina. E eu, muito jovem, Gemerson, eu passei por cirurgias também, sabe? E, assim, ó, o cheiro do hospital me fazia mal, sabe? E aí eu, isso não é pra mim, né? Não é pra mim. Mas o direito sempre me encantou, assim, né? Eu sempre fui um cara... nunca gostei, assim, de injustiças, né? De forma geral, sabe? Então o direito dá essa possibilidade, nossa, de lutar pela justiça, né? E fui muito incentivado pelo meu avô paterno, pai do meu pai, e a minha avó também, a mãe do meu pai, embora ele seja da área jornalística, ele foi comunicador, tudo, sim, mas sempre foi muito apaixonado pela área do direito e o sonho dele era formar um neto advogado. Né? E acabou sendo tu o neto. E eu fui sorteado. Sorteado para você formar. Sempre fui um apaixonado assim, pela essa área, então assistia filme de tribunais, tudo sempre me chamou a atenção, né? Então, para mim, assim, foi uma coisa meio natural, assim, pender para o lado do direito, e hoje estou realmente realizado e muito satisfeito. Quais são as áreas que o doutor atua hoje? Eu atuo mais na área civil, né, já me recuperação de crédito, tudo, a gente também faz defesas trabalhistas, mas o foco, assim, principal realmente é a área civil. Então, né, atende bastante empresas, na verdade. É isso, o nosso escritório é mais voltado para a área empresarial. Ordem dos Advogados do Brasil. Afinal de contas, o doutor é o presidente da instituição. Hoje, qual é o grande papel da ordem no nosso país? Sim, assim, Jefferson, a nossa principal meta, assim, e objetivo enquanto instituição é a luta pela cidadania, né? A defesa dos direitos e das garantias de todos os cidadãos. Então, a OAB, enquanto instituição, ela tem esse dever, né, de estar sempre à disposição de toda a comunidade lutando pelos direitos, pelos interesses e a defesa, né, da sociedade como um todo. Esse é o papel institucional da OAB, além, claro, de representar, né, a classe dos advogados, das advogadas, buscando sempre o melhor para os nossos colegas. A OAB automaticamente é um órgão de apoio do próprio advogado. Exatamente, né? Temos várias situações assim que o judiciário às vezes acaba nos colocando em que o advogado não está sozinho, né? Ele tem sempre o apoio da OAB, seja na defesa das suas prerrogativas, algo que é uma grande frente da nossa OAB Rio Grande do Sul é realmente a defesa das prerrogativas dos advogados. Então, sempre que há alguma situação em que um colega ou uma colega se sinta violado em suas prerrogativas, a OAB está ali pronta para atuar e lhe ajudar na defesa dessas prerrogativas. Doutor, a prova da OAB ela é bastante, vamos dizer assim, debatida, porque existe aí uma fatia do mercado que acaba não conseguindo a carteira profissional de advocacia, porque não é aprovado na prova da OAB. Mas qual é a observação que a própria entidade faz da importância dessa prova, que não é de hoje? Todo mundo que já entra na faculdade de Direito já sabe que ao concluir, receber o diploma, vai ter que passar por esse exame, né? Qual é a sua análise sobre a importância desse exame e a função dele no cenário da advocacia? Sim, a OAB, Emerson, como um todo, ela é uma das grandes defensoras da existência da prova
da ordem, né? Essa prova, ela é o primeiro filtro, digamos assim, pós-faculdade, né? É o que te habilita, enfim, para exercer a profissão de advogado, a profissão de advogado. Então, assim como todas as profissões, né? O médico tem a residência, então, assim, existem profissões regulamentadas, que é o caso também da Ordem dos Advogados do Brasil, da advocacia regulamentada e que exige, sim, essa prova de competência para a pessoa, então, exercer o advogado e poder falar em nome de alguém no tribunal. Então, a OAB e eu, então, como pessoa também, como advogado, defendo muito a existência da prova e acho que ela é um filtro mais do que necessário para o exercício da nossa profissão. Isso tem um pouco a ver, doutor, vamos dizer, nós conversávamos até dias atrás ali do surgimento de ampliação do número de faculdades, universidades, instituições que passam a oferecer o curso de direito para o público. Só que a gente sabe que, vamos dizer assim, cada faculdade vai ter os seus grupos de professores, instruções, existem faculdades mais famosas, menos famosas, e óbvio que também passa pelo próprio aluno, né, o empenho de ser ou não um bom profissional. Mas ela também auxilia um pouco, vamos dizer assim, para que lá na ponta se exija a qualificação adequada do profissional? Exato, né? Como tu bem falaste, né, Jamerson, quem faz a faculdade é o aluno, né? Isso sem dúvida nenhuma, independente da faculdade que tu cursou, vá cursar ou esteja cursando, né? Quem vai te tornar um bom profissional é tu mesmo, é a tua conduta enquanto aluno, os resultados que tu vai alcançar e chegando, claro, no momento da prova da ordem, onde tu vai comprovar que tu está capacitado para o exercício da advocacia. Então, eu vejo até com bons olhos o grande número de faculdades, mas o que importa realmente é a qualidade do ensino, aliada sempre à dedicação do aluno, né? Então, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Até estive ao lado da ordem enquanto defensor da manutenção da prova e também que não fosse autorizado o ensino à distância, né? Existiam propostas de que cursos online fossem aprovados para... Algumas coisas é possível, mas outras não, né? Hoje é impossível a gente fugir do online hoje, sim, né, Jamerson? Mas uma faculdade estritamente online para uma profissão que te exige tanto e que te traz uma grande responsabilidade, que é falar em nome de alguém, acho que ela não pode ser feita dessa forma. Um curso, vamos dizer assim, um curso que vai agregar alguma coisa a mais, tudo bem, né? Exatamente, uma pós-graduação. Mas a formação em si... Exato, a formação nós somos contra, né? E isso hoje não foi aprovado, não foi adiante, né, Jamerson? Então, acho que, aliado a um bom ensino, a dedicação do aluno e a prova da ordem, a gente tem certeza que vai estar formando os profissionais capacitados para o exercício da profissão. Nós tivemos mudanças também no cenário, que gostaria que o doutor comentasse, que até anos atrás não era exigido. Hoje, por exemplo, um diretor de tabelionato, de cartório de registros, um próprio, vamos dizer, funcionário da Polícia Civil, precisa ter o curso de Direito. Podemos dizer que isso é um avanço também, doutor? Com certeza é um avanço até na própria área do Poder Judiciário. O cargo de oficial de justiça... Que não era exigido anos atrás, né? Não era exigido. O cargo de oficial de justiça ele sempre foi exigência ensino médio. Hoje, só profissionais da área, né, formados em direito, podem prestar o concurso público para então estarem habilitados ao exercício desse cargo. Então eu vejo isso com bons olhos, né, Jamerson? Acho que quem está ligado ao Poder Judiciário tem que ter um mínimo de conhecimento jurídico. Então isso com certeza só agrega a qualidade dos serviços, né, o atendimento ao público. Isso é mais do que necessário, a gente falando de tabelionatos e registros civis, registro de imóveis também. Eu acho que isso é de grande valia, né, para toda a população, porque o serviço, tenho certeza, vai ser de uma melhor qualidade, sem dúvida nenhuma. Doutor, que nós estamos vivendo aí um momento que, às vezes, o que ocorre? A gente, enquanto jornalista, o conhecimento jurídico da gente também tem os seus limites, né? E a gente percebe que há, hoje, em torno do nosso país, uma preocupação quanto à segurança jurídica das coisas. Claro que tem muito a ver com o processo eleitoral que nós tivemos recentemente, vamos dizer assim, uma situação dos processos contra o ex-presidente Lula, que agora volta a ser presidente, agora a questão do Bolsonaro que se torna inelegível. Essas questões, quando chegam no cenário eleitoral, no Supremo, nessa situação, as perguntas são duas. Hoje não é exigido que esses cargos sejam ocupados por juízes de carreira em si. Eles são indicados pelo presidente ou por outras circunstâncias chegam lá.
Qual é a visão que a OAB tem de tudo isso, desse cenário, se existe um debate sobre isso? Sim, existe um debate, né? Eu também vou falar enquanto presidente de subseção, vou falar enquanto Daniel, advogado. Hoje a gente vive um cenário do ativismo judicial muito forte, né, Gemerson? Então, a gente percebe grandes manifestações, né, de toda a população, não só de órgãos de classe, contra esses atos do Poder Judiciário. Hoje, isso eu falo a nível de STF. Né? Hoje as decisões estão sempre, nos parece, maculadas por interesses particulares, políticos, e o Judiciário não é para isso. Né? O Judiciário ele tem que ser a segurança do porto seguro da população. Né? No momento que a gente vê juízes dando entrevistas, comentando sobre casos, né, pendendo para certas correntes ali na hora de julgar, né, isso me entristece muito, porque a gente vê o judiciário sendo politizado, e não foi isso que a gente aprendeu, sabe, Gemerson? O judiciário ele tem que ser independente, o judiciário não pode estar vinculado a esse tipo de situação. E quando a gente vê ministros da Suprema Corte, ou do nosso Supremo Tribunal Federal, sendo indicado por políticos, né? Políticos esses, eu sempre gosto de falar isso, eles estão escolhendo quem vai julgá-los. Sabe? E qualquer político, na verdade. Qualquer né? político. Então, assim, isso não me parece ser uma coisa Coerente que vai dar certo, sabe? Eu sempre defendia, juízes de carreira deveriam ocupar, sim, as mais altas cortes do país. Chegar por uma meritocracia. Exatamente, né? do próprio quadro, né? Exatamente. Nós temos, claro, o 5º constitucional da OAB, que sempre há uma indicação, né, de advogados para o exercício da magistratura, mas nós veremos ministros da nossa maior corte, né, do Supremo Tribunal Federal, sendo indicados muitas vezes por interesse próprio dos políticos, né, eu acho que desvirtua toda a instituição e acaba caindo descrédito perante a população, que é isso que está acontecendo hoje com o nosso Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, é isso que a gente tem visto. E isso macula toda a imagem do judiciário, sabe? Que é o que eu acho muito injusto, porque a gente sabe, juízes de primeiro grau, tribunais estaduais, gente, ali são profissionais aptos. Deveria ser a primeira corrente a chegar lá. Exatamente, eu acho que teria que ser uma escadinha, sabe? É juiz de primeiro grau, chega... Como no exército, tu chega general, tu chega almirante, alguma coisa, mas é uma carreira, né? Exatamente, não simplesmente chegar lá, aterrissar, hoje eu sou juiz da Suprema Corte e minhas decisões vão para esse lado, vão para o outro lado. Então isso me entristece muito enquanto profissional, enquanto pessoa também. Mas está aí, a gente precisa lutar contra isso, né? Já mostrarmos a nossa indignação, e a OAB tem um papel fundamental nisso. Mas é difícil ter mudança a curto prazo nesse sentido. Com certeza. Né? São muitos interesses envolvidos, Gemerson, né, para isso, então a gente não sabe se isso um dia vai mudar. Eu tenho fé, acredito ainda que sim, mas com certeza a curto prazo não. Doutor, qual é a estrutura hoje do judiciário? A OAB local aqui teve um envolvimento importante aí na questão de voltar a ter um juiz titular, uma doutora juíza que está aqui na comarca de Espumoso, para que os movimentos, os processos tenham mais velocidade. O que o doutor tem percebido na questão da digitalização dos processos, que hoje praticamente os advogados pouco vão para dentro do fórum, né? Digitalizam praticamente os documentos. Isso é uma questão da modernidade, tem facilitado, ou em alguns casos isso poderia ser diferente? O seu ponto de vista nesse cenário? Olha, eu fui um dos grandes... Microfone bem retinho, doutor. Desculpa. Isso é. Tá. Eu fui um dos grandes apoiadores e defensores, né, da digitalização dos processos, assim como todos os colegas, acredito eu, porque foi de fato um grande avanço, Gemerson, né, para o judiciário, foi a digitalização integral dos processos. Né? Hoje, num clique, você tem acesso a todo o processo, não precisa mais ir em balcão de fórum, o andamento do processo ficou muito mais ágil. Né? Então, tudo que vai para a área digital, hoje, a própria inteligência artificial consegue ela mesma já movimentar o processo é para ir para o juiz, o processo é para ir para o cartório, então isso facilitou muito o nosso trabalho, sem dúvida nenhuma. Falando em judiciário gaúcho, né, nós tivemos aqui em Espumoso um grande desafio, ficamos quase um ano aí sem juiz titular, hoje nós temos a doutora Priscila como nossa juíza titular. Em relação a Espumoso, nós tivemos um decréscimo nos andamentos dos processos, mas eu explico por quê, né? O tribunal hoje ele centralizou todos os cumprimentos cartorários nos fóruns, né? Então hoje não é só o pessoal de Espumoso que dá o cliquezinho ali para o processo de Espumoso andar. Hoje se criou um cartório central onde todos os processos vão para lá, exceto algumas exceções, e dali que eles têm as coordenadas para seguir ou para o juiz ou para o cartório dar um cumprimento a uma decisão judicial.
Então, como centralizou todas as comarcas nisso, nós estamos num momento de que a coisa estagnou um pouquinho. Sabe? Comarcas que estavam bem, como a nossa, hoje estão a nível mediano. Comarcas que estavam muito mal, hoje estão bem. Né? Então, a proposta da corregedoria ela é muito interessante lá no tribunal. E eles dizem, não, hoje nós estamos num momento em que a palavra-chave é paciência. Mas isso, com o tempo, né, vão ter mais servidores nesse grande cartório, chamam de multicom, que é o multicomarcas. Então, em breve, os processos vão voltar ao ter um andamento mais rápido também. Isso enquanto o estado inteiro, não só a Espumoso. Então, os próximos meses, aí, eu tenho certeza de que a evolução no andamento dos processos vai ser muito grande, a gente vai perceber isso na prática também. Porque o doutor prevê que existem processos que não precisam demorar tanto, vamos dizer, tem coisas que podiam ser rápido para resolver, Exatamente. mas acabam entrando tudo dentro do mesmo pacote. Essa valor comum. Então, são esses filtros que estão sendo aprimorados para que os processos tenham esse andamento mais rápido. Isso nem é material humano, é informática, é tecnologia mesmo, e o tribunal tem investido muito nisso, então é o que me convence que em poucos meses aí as coisas estarão normalizadas. Mas, repito, nossa comarca, embora com um andamento um pouco abaixo do que nós estávamos acostumados, ainda assim é uma comarca que tem um andamento muito bom. Doutor, a população em si, anos atrás, vamos jogar no tempo aí, 30 anos atrás, o doutor é mais jovem que eu, mas acredito que 30 anos atrás, não se tinha tanto profissional no mercado, né? Hoje, vamos dizer assim, o acesso à universidade facilitou, né? Mais canais, transporte, logística, tudo, enfim, facilitou, você tem mais profissionais no mercado. No seu ponto de vista, qual é o entendimento da população quanto à profissão de vocês? As pessoas procuram muitas vezes os escritórios equivocadamente, ou elas têm uma ideia de que o advogado hoje ele é um braço, vamos dizer assim, para se resolver muita coisa de debate entre mundo dos negócios, físicos e tal, porque, vamos dizer assim, o cenário ficou bem mais complexo de uns anos para cá. Não, com certeza. A gente sempre fala, isso tem no mundo jurídico, o advogado é o primeiro juiz da causa. Né? Quando o caso chega a ti, tu já sabe se isso aqui é um caso, não tem solução, é o judiciário, vamos tentar uma conversa, vamos chamar o pessoal aqui, vamos tentar... Faz uma leitura inicial. Isso, acho que o advogado, ele sabe o resultado do processo quando ele pega na mão. Isso é inevitável. Mas parte muito assim, a gente tem feito muito isso no escritório também, Gemerson, não só partindo de processos ainda não judicializados, mas tanto os judicializados também, é a composição. Né? Eu acho que muitas vezes nós sentarmos frente a frente, eu acho que muita coisa é resolvida. Sabe? Às vezes ficam mágoas, ficam situações não bem esclarecidas, isso tudo alimenta conflitos e faz com que tudo isso desague no judiciário. O próprio judiciário hoje tem trabalhado para terem sessões pré-processuais, né? Antes mesmo de se instaurar um processo, se resolveu é feita antes. uma audiência de conciliação, é procurado os centros de mediação e arbitragem. Então isso tudo faz com que se diminuam os conflitos. E eu acho que eu sou muito crente no diálogo, sabe? Eu acho que o diálogo pode resolver muita coisa. Claro, existem situações ímpares que não se consegue se resolver, mas sem dúvida a conversa, o diálogo, ceder um pouco de um lado, ceder um pouquinho do outro, ver se realmente eu estou com toda essa razão ou se eu também não contribuí para que esse conflito acontecesse. Então acho que vale mais da consciência da pessoa e do próprio advogado auxiliar nisso, para que a gente chegue numa solução consensual que é muito mais rápida e muitas vezes mais efetiva do que aguardar uma decisão judicial, às vezes por 1, 2, 3 anos. Doutor, uma pauta que não quer calar, com certeza o doutor acompanha muito, como presidente da OAB, esse debate, a questão que está sendo muito falada agora é liberdade de expressão. As redes sociais, elas, para mim que comecei nesse cenário do jornalismo em 94, a gente vem de uma realidade em que praticamente a comunicação era feita por jornal, rádio ou televisão, né? E revista, algum outro veio tradicional. Porém, com o advento das redes sociais, hoje praticamente todo mundo se torna um repórter, se torna um crítico, se torna um comentarista, né? É verdade. E qual tem sido o debate dentro da cadeia jurídica sobre os limites disso? Porque isso tem sido bastante comentado da seguinte forma: os próprios deputados que teriam imunidade parlamentar estão sendo presos ou estão sendo processados pelo Supremo
por conta do que fazem, do que dizem, do que comentam, do que escrevem. E também no nosso mundo mais real aqui do dia a dia, as pessoas passam a um ponto de que começam a expor todas as suas vontades nas redes sociais, sem pensar no dano que isso pode causar, a questão da imagem de uma pessoa, numa situação de uma pessoa, né? Como é que o mundo jurídico tem observado essa questão e se a liberdade de expressão realmente ela não tem limite ou ela tem um determinado limite? Esse é um dos grandes debates, né, Gemerson? Liberdade de expressão. O grande problema hoje, realmente, eu acho que as pessoas não pensarem nas consequências do que estão fazendo, né? Um simples comentário muitas vezes também toma uma magnitude que não era para ser tomada, ou a pessoa é mal interpretada, mas enfim, a gente sempre tem que pensar que o nosso direito vai até onde começa o direito do outro. Esse é o meu limite, né? O direito à crítica, ele existe, é possível, a gente pode fazer críticas, mas com respeito, com educação e sem acusações. Eu não posso acusar alguém de fazer algo errado. Precisa de provas. Exatamente. Né? Aí tu vai estar te sujeitando realmente a ser penalizado por isso. Né? O direito à livre manifestação, o direito de expressão no Brasil hoje, a gente falando agora, voltando a falar de Supremo Tribunal Federal, a gente está vendo que há um cercamento muito grande, né, Gemerson, de pessoas, de profissionais do jornalismo, colegas teus, ou enfim, blogueiros que colocam suas opiniões no ar, né? Estão sujeitos a isso, é claro, mas há realmente uma severidade absurda. Né? O que a gente tem visto hoje, agora falando a nível de Supremo, se tu é contrário a uma ideologia, tu tá errado, tu tem que ser punido. É isso que a gente tem visto hoje. E rapidamente, né? Muito rápido. Assim, soluções que a gente não vê no primeiro grau de jurisdição, que a gente não vê no segundo grau de jurisdição, a gente só vê lá em Brasília. O direito de defesa, exatamente, o direito de contestação. Hoje tu vai vir depor aqui, tu fez isso, tu falou isso, tu é perseguido. O judiciário não pode fazer isso. O judiciário hoje, isso eu repito aqui, estou falando lá de Brasília, estou falando em primeiro e segundo grau. O judiciário hoje, ele é o acusador, ele é o julgador e ele é a própria vítima. Né? Então qualquer manifestação contra o Supremo, você é penalizado. Eu falando aqui hoje, eu estou correndo risco. Sim. Na forma que está acontecendo. É uma postura ditatorial. Exatamente. Então isso nos preocupa muito, né, Gemerson? Agora, voltando aos particulares aqui, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência, porque eu sou um cara que, por exemplo, eu não gosto de conversas por WhatsApp. Não gosto. Porque tu não sabe o tom. Me liga ou vão conversar pessoalmente. Vão conversar pessoalmente, sabe? Porque o tom da conversa, a gente não sabe qual ela está sendo. O escrito eu leio da forma que eu quiser. E bom o pessoal entender que o que está escrito no WhatsApp printado vira prova, né? Hoje vira prova, né? Da gente, só o print não, a gente precisa hoje de um documento público que confira a autenticidade. A autenticidade que foi conversa. Escrito, né? A origem, né? Prova, exatamente. Então, assim, as pessoas têm que entender que existem limites. Né? A gente não pode falar tudo que a gente pensa, a gente não pode... Lavar roupa suja na rede social, né? Exatamente. Isso não leva a nada, assim, se criam inimizades, né, Gemerson? Até a gente vê na parte agora, voltando à política ali, brigas entre famílias por causa disso. Gente, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais resiliente com as coisas, a gente não pode levar tudo ao pé da letra e... pensa diferente de mim, não é mais meu amigo, não é meu inimigo, as coisas não são por aí, o mundo vai virar uma guerra. Mas o dano moral existe, então, doutor, no caso é o seguinte, vamos dizer, as pessoas têm que cuidar realmente do que escrevem, ter responsabilidade no que publicam. Exatamente. A questão, uma foto, um nome de uma pessoa exposta erradamente vai virar um dano moral. Né? Sem dúvida nenhuma, né? Existem formas de reparação, né? Como tu comentaste, o dano moral é uma delas. Então, realmente, a gente tem que cuidar do que a gente fala. Né? Em público, nas redes sociais, realmente eu recomendo muito cuidado, porque assim, não é uma terra sem lei. Bem pelo contrário, existe uma regulamentação. Né? O direito à crítica ele existe, pode ser exercido, mas sem que isso agrida ou ofenda alguém ou a imagem de alguém. Então, muito cuidado com postagens, né? Repostagens, encaminhamentos, eu acho isso também muito perigoso. Vamos pensar como a outra pessoa ia se sentir. Sempre se coloca no lugar do outro, eu acho que essa é a melhor solução. Nós tivemos experiências aí com fake news, como a gente é da área, a gente acaba tendo que... Aquela história, consultar a fonte, né? Sim. Então, muitas vezes, tu tá na emoção do calor ali, vem uma matéria, a pessoa vai lá e compartilha, vai lá e publica, e, na verdade, aquilo ali não foi checado, né? Se realmente se aconteceu ou não aconteceu.
esses fatores, então realmente o pessoal tem que acabar tendo um pouco de cuidado, porque você pode se enliar por causa de outros, né? Também, verdade, né? Eu sou uma pessoa que eu não me envolvo com isso, eu não transmito mensagens de reportagens, enfim, justamente sem saber por não saber a fonte. Se eu sei, é verdade, eu acho interessante para aquele meu grupo específico de amizade. Nada que vá correr um risco, né? Mas eu não vou estar, né? Então eu sempre recomendo que não faça isso. Cheque, veja se aquilo é verdadeiro, veja se aquilo não está ofendendo alguém, por mais que seja verdade. Para quem chegar, aquilo ali pode machucar, pode fazer mal, sabe? Então, evitem isso. Né? Eu acho que isso não leva a nada, só alimenta conflitos, discordâncias, inimizade. Eu acho que a gente tem que fazer com que o mundo volte um pouquinho, né, Gemerson, a fita, assim, pra gente, vamos se respeitar um pouquinho mais, vamos olhar para o outro, vamos estender a mão, ao invés de sempre querer bater, né? As pessoas não podem ver alguma situação que, isso tem que ser preso, tem que ser morto. Quem somos nós para julgar? A gente não sabe o que aconteceu lá, né? A gente não sabe por que aquele conflito aconteceu, quem que está errado realmente, né? Até uma crítica que, às vezes, colegas, a mídia hoje condena, Gemerson, sabe? Se ela quer, ela condena alguém. É impressionante, os julgamentos hoje, falo em tribunal de júri, saem muitas vezes viciados justamente por isso, sabe? A população, foi ele, sabe? Tem que ser preso, tem que morrer, tem que... Não é assim, gente, sabe? Então sempre vamos olhar o outro lado, vamos checar a fonte. Mas o pessoal só lê o título da matéria e não lê o conteúdo, né? Sai bombardeando, metralhando informação. Não é assim, gente. Vamos ver sempre os dois lados, né? Vamos checar a origem e todo mundo tem direito de se manifestar, mas dentro dos limites, até que não atinja alguém. Acho que esse é o grande limite. É só pensar como, se eu fosse essa pessoa, como eu me sentiria. Se coloca no lugar do outro. Acho que essa é a chave para tudo. Porque às vezes, né, doutor, a gente comenta assim, até nós estamos indo para os finalmente aqui, mas tu não sabe a situação daquela pessoa na outra ponta. A gente sempre diz o seguinte, às vezes tu vai colocar uma matéria na rede social e tu sabe que aquilo ali vai dar engajamento, vai dar um monte de curtida, mas tu não pode pensar só isso. Porque de repente lá na outra ponta, aquela pessoa vai ter uma exposição tão grande por causa daquela determinada situação, que tu não sabe se ela já não está depressiva, ou é depressiva, ou está passando por algum tipo de problema de saúde, que a pessoa pode fazer uma besteira. Exatamente. É um delegado amigo nosso, delegado Pacífico, que inclusive ele é do Espírito Santo, agora é delegado gaúcho, mas voltou para o Espírito Santo para assumir um cargo na segurança pública do governo do estado. E ele colocava para nós um dia, ele bem assim, doutor, sincero a posição dele. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Procurem não divulgar suicídio nas redes sociais. Tu nunca sabe. Tu divulga um suicídio hoje, outro amanhã, outro depois, começa a ter ali uma cadeia de suicídios, tu não sabe quem ali na ponta está só esperando um motivo para fazer o mesmo. E aquelas informações acabam sendo, vamos dizer assim, o estupinho motivacional que estava faltando. Quer saber de uma coisa? Eu também vou seguir esse barco aí. Porque as pessoas às vezes se desesperam por um motivo ou outro. Então aquilo que o doutor falava, que temos sim a responsabilidade sobre aquilo que é publicado também, né? O pessoal tem que ter esse cuidado. Né? É bem isso, Janos, como tu comentar. A notícia, por exemplo, de um suicídio, ela é uma notícia normal, se tu for ver. Mas qual o reflexo dela? Sempre tem um reflexo, acontece, né? Não vamos longe. Chacina em tal lugar. Pode ver que acontece outra em seguida. Eu nem gosto de falar, mas infelizmente eu preciso dar o exemplo. Ataque às escolas. Justo. Não acontece dali uma semana. Tá um maluco pensando em fazer algo semelhante, né? Gente, o que é isso? Eu digo, o mundo tá adoecendo, Gemerson, sabe? E isso é muito preocupante. Eu quanto pai, assim, eu fico horrorizado com as coisas que a gente tem percebido. Uma geração atrás, que a minha, não tinha isso. A gente não via isso. Sabe? Hoje, como tu falou, noticiou ali, aqui. Então, e o próprio setor público preocupado em investir recursos com o tratamento da saúde mental das pessoas. Exatamente. Saúde mental, né? Isso é necessário. Pessoas desgastadas mentalmente, exatamente, né? O dia a dia, assim, de todos, né? É tão corrido, é tanta loucura, são compromissos, são contas a pagar, é uma infinidade de coisas que realmente acaba minando. E quem não está bem estruturado psicologicamente sofre esse abalo, já se fica sujeito a situações assim. E aí realmente vem uma notícia disso, é a solução do problema. Sabe? Então, assim, vamos noticiar coisa boa, vamos falar de coisa boa, vamos falar do bem, né? Eu acho que isso traz muito mais alegria e tranquilidade para as pessoas. Talvez nem tantas curtidas, mas pelo menos a semente é boa, né? A semente é boa. Se a gente mudar uma mente lendo isso, eu acho que a missão já está cumprida, né? Vamos levar o adiante para uma pessoa que
Esse é o nosso propósito de vida, eu acho, né, Jamerson? É fazer o bem para um. Já é o suficiente. Esse vai replicar. Como o mal replica, o bem também. Então vamos pro lado do bem, que eu acho que as coisas ficam mais fáceis. Né? Doutor, eu quero agradecer sua vinda aqui, né? Com certeza vai ser... Essa foi a primeira entrevista que o doutor veio aqui no jornal, mas vai ter outras. Acho que as pautas jurídicas, elas são bem extensas, mas ao mesmo tempo são muito esclarecedoras, porque as pessoas têm muita dúvida numa série de segmentos, porque o setor jurídico é muito amplo, né, doutor? Hoje a pessoa se forma em direito, mas não necessariamente vai ser um advogado ou vai trabalhar na área jurídica. O doutor mesmo comentou, o direito é uma matéria viva importante para a vida, né, das pessoas. Às vezes o cara se forma em direito, mas vai se tornar um empresário e usa a matéria do direito em favor dos seus negócios, né? Sim. Então eu queria agradecer a sua vinda aqui e deixar um espacinho para o senhor poder dar o seu parecer final aí. Obrigado, Gemerson. Eu que agradeço o convite, fico lisonjeado com a oportunidade, né? Eu, enquanto pessoa, enquanto representante da OAB, estaremos sempre à disposição aí para que a gente puder contribuir para toda a comunidade, com o meio jornalístico também. Eu acho que é um dever nosso, enquanto profissionais e representantes de ordem, passar essa orientação para as pessoas, né? Estarmos sempre à disposição para o que a gente puder ajudar. Então, estou aqui, espero vir outras também, estarei sempre aberto aos convites, Jamerson, fico muito agradecido. Um grande abraço para ti e a todos que nos acompanham. Tá ok, doutor. Muito obrigado, doutor Daniel Silveira, aí, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Espumoso, e voltamos na quarta-feira. Abraço.